Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Mais um podcast para a gente compartilhar as coisas de Deus. E hoje eu tenho a honra, o privilégio, a alegria de receber meu genro querido, companheiro de ministério, pastor Naya Church, Ramon Vilar. Que Ramon, tudo isso, bem? Seja bem-vindo. que isso, honra minha, né? Primeira vez aqui, sentou aqui só gente grande. E eu tô chegando. Obrigado pelo convite. Eu realmente me sinto muito honrado, embora a gente conviva junto. Inclusive hoje eu moro na sua casa. Mas agradeço de verdade o convite. Gente, a gente vai falar sobre um tema muito especial. Eu gosto sempre de conversar com um entrevistado e perguntar o que ele gostaria de falar. E o Ramon tem realmente um viés assim muito forte na área de cura, tem tido experiências muito grandes. Então a gente vai dedicar esse tema para cura, mas também quero falar um pouco sobre chamado, porque eu Vamos, tenho certeza que tem muita gente aqui que está sendo chamada e ainda não decidiu. Quero saber de você como é que foi esse processo. vamos lá. Ramon, eu conheço bem a sua história e essa área de cura, tanto cura física, né, Uhum, quanto de milagres, de cura de meningite, sim. quanto também na área emocional, sempre foi uma área muito forte na tua vida. Eu queria que você começasse a me contar como é que foi a sua conversão. Puxa, ó, não nasci num lar cristão, meus pais eram católicos, né? E eu comecei a frequentar a igreja por conta do meu tio. Meu tio ia numa outra igreja, eu ia. E aí meus pais acabaram se convertendo nesse meio do caminho. Eu não sei exatamente qual que foi o caminho que aconteceu. Mas eu sei que em 93 eles começaram a frequentar a Palavra Viva. No ano de 93. Você tinha 6 anos. 6 anos. Só que eu ia com meu primo para uma outra igreja, né? Então, assim, eu, a partir de 6 anos ali, meu pai teve uma conversão, meus pais, assim, muito radical, né? Meu pai teve uma conversão a ponto de eu não poder comer, por exemplo, McDonald's. Por Não, causa daquela por causa história. daquela história. Então, assim, eu passei parte da minha infância comendo Bob's, né? E era aquilo. Então, assim, por Isso mais. porque, conta pro pessoal, o Porque pessoal as dizia pessoas que era diziam satanismo. que era do diabo, que não podia comer McDonald's. Cara, e Bob's não, né? Enfim, não é o McDonald's. Então por isso que hoje você come Por isso tanto que hoje eu McDonald's. adoro McDonald's, deixar eu como todo dia. Mas passou um tempo, meu pai e minha mãe acharam que não era legal os filhos estarem em uma igreja e eles em outra, e nós começamos a frequentar a Palavra Viva. Eu confesso para você que a partir dos 2 anos eu tinha um interesse em vir para a igreja e a minha motivação era olhar as meninas. Eu era, né, eu me relacionava com Deus com base na experiência dos meus pais, não com base em algo que eu tinha vivido. E minha conversão de verdade, uma conversão, eu acredito que genuína, que eu ouvi Deus, que ele se encontrou comigo e que eu realmente me entreguei para ele, foi quando eu rompi com a Érica depois de alguns anos de namoro. Ali realmente eu acredito que eu atingi o fundo do poço da minha vida e Por culpa minha, por né? culpa sua, né? Enfim. Pra quem não sabe, gente, ele namorava com a Érica e deu lá uma certa dificuldade Deu. ali, né? Porque eu Ah, muito. queria. E eles tiveram que terminar, né? Foi. Mas assim, ali eu entendi. As pessoas sempre falaram pra mim, cara, ou você vai pra Jesus pelo amor ou você vai pela dor. E na minha cabeça era uma parada muito fictícia, não era algo concreto. E eu falo que eu conheci coisas horríveis, conheci pessoas ruins, conheci um mundo como eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. E chegou um determinado ponto que eu voltando de uma balada, eu fui ameaçado de morte. Aquilo me gerou um temor tão grande que eu cheguei na minha casa. Eu lembro de sentar na cama e chorar. Ameaçar de morte. Ameaçado de morte, eu estava num determinado rolê lá e eu acabei me envolvendo com uma pessoa e a pessoa era namorada de um policial, o cara tava lá, e, enfim, ela fez pra fazer ciúmes nele e o cara falou, eu vou te matar. E nessa que ele falou, ele saiu do lugar e os amigos vieram e falaram, cara, ele vai te matar. Porque Uau. ele é um policial, se ele saiu daqui, ele foi buscar arma no carro dele, então você corre. Vaza. E eu fui apavorado. E eu cheguei em casa e eu lembro de sentar na minha cama e chorar. Eu chorei, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente falei para Deus. Eu falei: se o Senhor realmente existe, se o Senhor é tudo isso que as pessoas dizem que o Senhor é, eu preciso entender. Eu quero sentir, eu tô aberto. Então, se o Senhor busca um coração aberto, tá aqui o meu coração, porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho alegria, eu não tenho força, eu não tenho disposição.
eu preciso que o Senhor mude a minha vida. E naquela noite eu ouvi a primeira vez a voz do Senhor, de forma muito clara: eu vou mudar a sua história. Ó, E ali eu me entreguei. E aí aconteceu que meus pais, meu pai, minha mãe, eles sempre me obrigaram a ir para a igreja. E aí que eu falo que se você é pai, você tem que ter pulso para bancar e para determinar certas coisas para o seu filho que ele vai ter que te obedecer. Porque quando eu me desviei da igreja, os meus pais sempre falavam para mim: ó, você não pode fazer três coisas. Você não pode chegar bêbado em casa, você não pode trazer mulher para dentro de casa e você vai ter que ir para a igreja todos os domingos, quer você queira, quer você não queira. Então, se você não for almoçar conosco no domingo, tal hora de domingo você tem que estar na igreja. E numa dessas eu estava lá. Nesse domingo eu estava lá e eu lembro de um determinado ministro, que a gente ama muito, que é o Jadiel. Ele estava ministrando e eu lembro que eu cheguei no meio do louvor. Cheguei assim, no meio do louvor, eu sentei atrás da mesa de som e eu falei: eu vou ficar aqui quietinho, que eu não quero que ninguém fale comigo, eu não quero que ninguém me veja. E eu sentei. E eu não, cara, acho que Deus mostrou para ele e ele veio até mim e ele falou exatamente as palavras que eu ouvi na noite anterior. E ele falou para mim, ele tocou no meu ombro e falou: cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que Deus manda eu te dizer, que hoje, aliás, ontem, ele começou uma nova história na sua vida. E dali, cara, eu me e você já apaixonei. contou isso pra ele? Já contei pra ele. Ele fez parte, assim, muito forte da minha conversão. E a partir daquele dia eu me entreguei, cara. Eu me entreguei assim e Deus mudou minha vida. Deus, assim, Lamartine, o que ele fez comigo, eu falo: cara, se ele fez comigo, ele faz com qualquer um. Porque eu estava destruído emocionalmente, né? Embora desde a infância já tivessem palavras, profecias sobre a minha vida, não adiantava eu me relacionar com base na sua experiência, na experiência de uma pessoa que eu admirava na igreja. Eu tinha que ter essa própria experiência para Lógico. estar aqui e falar: cara, Deus me mudou. Deus mudou a minha vida, eu me senti amado, eu me senti acolhido. E foi tão radical que eu ia para culto de domingo a domingo. Eu ia culto na Palavra Viva, eu ia para culto no Bola de Neve, eu ia para culto na Renascer. Eu trabalhava com vendas na época e eu ia visitar a região do Brás. Quantas vezes não entrei na Mundial para assistir culto à tarde? Esperando um cliente ou outro com hora marcada, eu ia. Então, assim, cara, a minha paixão, a minha sede por conhecer Jesus nas profundezas desse relacionamento foi algo impactante. E, cara, posterior a isso, eu acredito que Deus abriu os céus para minha vida, né? Eu me reconciliei com você, que eu acho que era um dos princípios que eu precisava fazer. Depois disso eu voltei com a Érica, nós casamos, enfim. Para A que as história é pessoas linda, não né? fiquem pensando em nada de. Quando eu só tenho uma filha, a Érica, né? É bem linda. E eu dizia para ela assim: olha, o homem que vai casar com você, ele tem que ter três qualidades. Ele tem que ser um homem de família, porque se não respeitar os pais, não vai te respeitar. Tem Sim. que ser temente a Deus, tem que ter uma liderança, né? E tem que ser trabalhador. Eu via duas qualidades em você que era, você já trabalhava desde cedo, né? Sim. E também era um bom filho. Mas eu chamei o Ramon para discipular e nas vezes que eu Deu uma dei rateada, tarefas para ele, ele não fez. É. Aí eu falei: ele não vai ser líder, nada, não está levando a sério. Falei para ela terminar. Mas E era não, isso. não aconteceu nada de sério, mas eu acho que isso acabou sendo também um ponto importante para que você entendesse que a responsabilidade de ser Sacerdote de casado casa. com uma filha de Com pastor, certeza. né? Com certeza. Eu acho que eu falo que aquele dia, 1º de maio de 2006, foi o, o, o empurrãozinho que eu precisava para ter uma experiência com Deus. Sabe? Eu lembro dessa data. 1º de maio. E olha como Deus é perfeito, né? 1º de maio de 2006. Eu casei 1º de maio de 2010. E eu só fui perceber isso depois que eu tinha casado. Como Deus ele restaura, como Deus ele é especialista em nos surpreender em detalhes tão pequenos. Nós compramos um apartamento e a primeira noite que eu dormi naquele apartamento foi 1º de maio de 2012. E Uau. nada planejado. Né? Quando eu tava lá, eu falei: meu, que dia que é hoje? Então, assim, Deus faz isso. Mas aquele dia, 1º de maio de 2006, é uma das datas mais importantes da minha vida. Né? Não por conta da nossa desavença, mas porque eu acredito que ali você foi um instrumento de Deus para falar: cara, Na verdade, Deus transformou uma data que poderia ser ruim exato, em numa algo, data em de algo muito bênção, né? bom. Então, assim, eu glorifico a Deus por esse tempo. Né? Sua vida sempre investindo em mim, sempre foi assim, sempre enxergou o potencial, quando nem eu queria.
né? E você tava ali, não, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Eu queria voltar um pouquinho para trás. Eu já conheço muito da sua história, né? Sim, Mas eu acho uma coisa muito interessante que Deus, ele fez uma cura. Eu percebo que ele trabalhou numa cura interior, né? sim. Você sempre foi uma pessoa de destaque, né? Tanto é que de todos os meninos na igreja, a Érica foi olhar para você, né? E então você tinha um destaque, mas ao mesmo tempo eu vejo que você tinha um sentimento de inferioridade, Sim, né? sim. A sua mãe sempre conta que você sempre foi popular, conhecia todo mundo na escola, mas ao mesmo tempo tinha pessoas que te botavam para baixo. Conta um pouco sobre isso, porque esse é um tema, é um limitador na vida de Sim. muita gente que tem tremendo potencial, mas que por conta do que os outros dizem, aquilo que as pessoas falam, a pessoa fica encolhida, né? Que eu falo desse assunto, eu fico emocionado mesmo, porque, cara, eu sempre tive uma mãe que sempre disse pra mim, cara, você é perfeito, você é incrível. E eu nunca me senti assim, né? Nada do que eu fiz, assim, a respeito de ter uma certa liderança, nunca foi algo forçado, sempre foi algo natural. Então eu tava na escola, eu era o cara da bagunça, mas não algo, eu nunca extrapolei, eu nunca desrespeitei um professor ou um coordenador. Mas coisas marcaram as nossas vidas. Eu nunca gostei de estudar. E eu lembro da maldade de alguns professores na hora de anunciar as notas, de falar em voz alta. Então eles faziam questão de falar fulano de tal 7, fulano de tal 8, Ramon 2. E aquilo foi me jogando para baixo e foi me fazendo ver que eu era um cara ruim, que eu era burro. Né? A ideia, eu acho que daqueles professores que talvez olhassem e falassem, meu, esse moleque é muito bagunceiro, ele leva todo mundo para o caminho, né? Então eu vou arrebentar ele também. Então, assim, Ramon 2, Ramon 2,5, Ramon 3. Cara, quando eu tirava 5, nossa, fui bem, tirei 5. Só que aquilo foi gerando um sentimento de incapacidade, né? E eu carreguei isso por muito tempo. Eu fui convidado a me retirar de uma escola, não por ser um aluno que brigava, não por ser um aluno que desrespeitava os professores, não por ser um aluno que usava droga na escola, nunca fiz isso, né? Mas porque as pessoas enxergavam em mim uma liderança e eles achavam que eu era uma má influência dentro de uma escola que tinha, sei lá, 5 mil alunos. Cara, Uau. como uma criança, eu tinha, sei lá, 13 anos, como um menino de 13, 14, 15 anos pode ser uma má influência para 5 mil alunos? Aí eu pergunto se é uma questão da criança ou se é a incapacidade de um coordenador de olhar e falar, vamos trabalhar nessas áreas que você é bom. E ele quis te expulsar Me mesmo. expulsou. Na verdade, eu fui convidado a me retirar, fui expulso, eu não podia me matricular novamente. E eu fiquei muito triste, porque eu amava aquela escola. Eu amava os inspetores. Pra você ter noção, Lamartine, quando eu saí, os inspetores me chamaram no meu último dia de aula, me levaram para a sala deles e tinha bolo, tinha uma festa preparada para mim. Eu nunca imaginei isso, eu nunca vou esquecer disso. Uau. Então, assim, meu pai sempre me ensinou: você tem que tratar bem todo mundo. Do faxineiro ao diretor, você tem que ser um menino exemplo. Eu fui criado em chão de fábrica. Então, eu sei o que é isso, eu sei o que é ser uma pessoa respeitosa. Mas eles não viam isso em mim. E aí eu fui crescendo, e a coordenadora um dia falou para minha mãe: seu filho vai se tornar um Zé Ninguém, porque não consegue ir De bem, uma né? outra escola. Dessa mesma escola. Né? E aí minha mãe no último dia falou para ela: você ainda vai ouvir falar muito do meu filho. Né? E, enfim, mudei de escola, fui para uma outra escola cheio de raiva, cheio de mágoa. Eu lembro de, no primeiro mês, o diretor dessa escola me chamar e falar: o que está acontecendo? Por que você não interage nas aulas? Por que você não fala nada? Eu falei: porque eu odeio esse lugar. Eu não queria estar aqui. Eu tô aqui porque eu sou obrigado a estar aqui. Se eu pudesse deixar de estudar, eu deixava de estudar, mas eu não posso, não é uma opção. E foi assim. Nessa escola eu peguei DP e eu sempre me achei muito burro. Só que uma coisa que amenizava, a Erika, ela sempre enxergou a minha inteligência. Eu nunca enxerguei, mas ela enxergava. Então, quando eu estava lá em dificuldade, que eu ia fazer as provas finais, ela sentava comigo e ela me ensinava. E quando ela me ensinava, eu falava: por que ninguém me ensinou desse jeito? Porque quando ela me ensinava, eu tirava 9, eu tirava 10, eu ia super bem. Então, assim, eu nunca reprovei de ano. Mas eu achava que faltou um pouco de tato. E esse tato dos coordenadores ali me levou lá para baixo e gerou marcas muito profundas na minha vida, que eu fui ser curado quando eu estava em Tulsa, estudando teologia.
Antes disso, cara, foi só... Eu acho que, na verdade, o que faltou era talvez o professor criar uma motivação com você, né? Sim, Porque muito provavelmente você não prestava atenção no que eles falavam. não Aí, prestava. obviamente, não vai aprender, Não né? prestava e não fazia questão, né? Existia, não estou me eximindo, né, das minhas responsabilidades, mas o que faltou foi isso. E essas palavras pesaram na minha vida e eu vou falar para você, muitas vezes até hoje, essas palavras elas continuam reverberando na minha mente. E aí eu tenho que parar e pensar, cara, não, essa não é a identidade que eu tenho em Cristo. Essa não é a pessoa que Deus me criou para ser. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a saúde de Cristo, eu tenho tudo que vem dele. Então, esse pensamento ruim eu tenho que repreender na hora. Mas é uma briga que eu percebo que vira e mexe eu tenho na minha mente. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu acho que eu tinha lido 2 livros na minha vida inteira. Estou falando que eu tinha aí 26 anos, 27 anos. Então, assim, muito por conta disso. Não tive um incentivo desses professores, sempre me achei incapaz, sempre me achei burro. E você acha que isso tenha... Porque tem muita gente que está nos vendo que tem esse mesmo sentimento. Você acha que isso é só consequência de uma história, por exemplo, de professores que foram incapazes de discernir, né, o seu problema, que era muito mais um problema de motivação do Sim. que problema de capacidade? Você acha que tem uma questão espiritual mesmo por trás, de talvez o inimigo, percebendo o potencial, ele vai trabalhar? Porque todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Sim. Entendeu? Algumas pessoas têm no temperamento, outras pessoas entram numa área de droga, de pecado e não conseguem se libertar. Você, pelo que parece, o inimigo quis fazer do teu calcanhar de Aquiles essa autoimagem. Sim. Você acha que pode ser uma questão espiritual além da questão... Porque se você era um menino educado, que todo mundo gostava, como é que um professor não percebe isso? Eu tenho certeza que tem a questão espiritual. Eu tenho certeza. E assim, é uma luta que eu tenho, você tem, todos têm. Só que as pessoas muitas vezes não sabem como reagir, né? Eu acredito que eu tenho autoridade sobre a minha mente. Autoridade de Cristo sobre a minha mente. Então, o que Satanás quer é tirar o potencial que eu tenho de fazer algo em prol do reino. Pensando aqui, eu como um pastor, o que Satanás vem fazer na minha vida? Cara, a sua mensagem é ruim. O que você tem falado é ruim. E eu vou falar pra você, o ano passado eu tive muitas guerras. Muitas vezes eu saí de um culto e chorei. Porque eu falei, cara, essa pregação foi horrível. E assim, e vidas se convertiam, e pessoas eram batizadas, e pessoas recebiam dons do Espírito, pessoas eram curadas, e eu saía e falava, o que eu tô fazendo aqui? Então assim, totalmente espiritual, para me desestabilizar, para fazer com que eu perdesse ali o foco de fazer algo que Deus me chamou para fazer. Não, e o feedback das pessoas sempre foi muito bom. Eu, Exato. pelo menos, recebo muitos elogios, né, Sim. de como Deus está usando. E não é de gente que queira fazer média, não. É gente que fala, ó, Deus falou demais comigo na palavra dele, isso, aquilo. O que eu estou levantando é porque, na verdade, eu penso que Satanás, ele conhece qual é a nossa dificuldade e eu acho que ele reforça isso. É isso mesmo. Para que você não veja aquilo que Deus está fazendo e veja o que ele está mostrando. É isso. Né? O próprio Jesus ele tentou fazer isso, né? Sim. Se tu és filho de Deus, como assim? Jesus sabia que era. Sabia exatamente. E aí que eu acho que entra o nosso papel. Calma aí. Eu não sou incapaz. Eu sei o que Deus tem me dado. O meu questionamento começou a ser esse. Cara, como que essa minha mensagem pode ser ruim se pessoas se converteram? Como que pode ser ruim se tudo que eu estou falando aqui está exaltando o nome de Jesus? Eu nunca preguei a respeito de você pode, você consegue, vai lá e faça. Não, a minha mensagem, muito influência que eu tenho sua, é Cristo. A minha mensagem é Cristo. Eu estou ali sempre apontando para Jesus. Eu nunca, Lamartine, quando eu começo as minhas pregações, o meu maior medo é que a vaidade tome conta da minha vida. Então, oro, Senhor, se existe qualquer raiz de vaidade, de ego aqui dentro, que o Senhor arranque agora, porque eu não quero isso, né? Então, assim, como que uma mensagem que eu falo de Jesus, que eu estou pregando que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele restaura, pode ser ruim? E com resultado. E com resultado. Então, assim, eu comecei a pensar isso. E a Érica, assim, foi fundamental nisso. Foi fundamental em
em conseguir abrir os meus olhos e falar, cara, isso não é de Deus. Isso vem Satanás para te desestabilizar. E eu acredito que todo mundo que está ouvindo, que passe por esse problema, que você saiba que essas vozes que tentam te diminuir não vêm de Deus. Não vem, certeza que não vem de Deus. E muitas vezes Satanás usa pessoas até de dentro da própria igreja, né? Sim, acontece, né? E aí a gente tem que entender que a atuação maligna, ela tá ali, tá rodeando, tentando encontrar brecha em alguém ou em algum lugar. Até o ponto que ela entra para destabilizar. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que foi usada, de certa forma, influenciada ali para te desestabilizar, que ela é uma pessoa endemoniada, que ela é uma pessoa demoníaca. Não, talvez ela não tenha tido um dia bom e não conseguiu naquele momento ali ser usada através do espírito. Mas a carne dela falou mais alta por conta de alguma situação. Né? E aí cabe a nós, cara, ter uma inteligência emocional e espiritual e entender, cara, a minha luta não é contra essa pessoa. A minha luta é contra as potestades mesmo que estão aqui para tentar me desestabilizar. E também ter o entendimento que Satanás está tão preocupado em te diminuir, ninguém chuta cachorro morto, não, entendeu? Exato. É que ele sabe, ele pressente aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Tem um potencial aqui. Então esse potencial então, aqui eu tenho que minar. É isso aí. Tem que matar antes que ele isso aí, antes que ele crie asas. Então a gente vai matar na cabeça de Satanás, eu acredito que vou cortar o mal pela raiz. E quando foi assim um momento que você poderia dizer que foi um ponto de inflexão, uma guinada, um momento que você entendeu que tinha uma coisa espiritual ali tentando impedir o teu chamado? O teu chamado, eu queria entrar um pouquinho nisso, mas não quero deixar esse ponto para trás, tá? Mais para frente a gente vai voltar. Porque você sempre trabalhou com seu pai, desde de 13 anos de idade, passou por tudo quanto é área dentro da própria empresa, até chegar um momento que você era um cara que dominava, estava ganhando muitíssimo bem. Eu me lembro que quando você tinha 23 anos, você ganhava mais que eu. Sim, eu ganhei muito bem. Entendeu? Mas a época das vacas, eu brinco que era a época das vacas obesas. Não era nem gorda, o bicho era enorme. Eu comecei trabalhando com 13 anos na empresa do meu pai. Meu pai construiu a empresa dele, eu tinha 10, 11 anos. Só que o favor de Deus estava ali com meu pai. A empresa dele estourou. De uma hora para outra, né? E aí, muito por conta disso, dos professores falarem assim, não tem capacidade, não tem capacidade, e eu achar, meu pai fala, pô, já que você não quer estudar, você vai trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu trabalhava mesmo, eu não era que eu ia ali só pra encher linguiça. Não, cara, eu trabalhava, eu levava marmita na minha mochila, eu pegava saía da escola muitas vezes, ia até o mercado lá pra pegar a lotação, pra ir até o trabalho e tal, e eu trabalhava. Bom, fui me desenvolvendo, sempre fui um cara que eu sempre gostei de trabalhar. E aí, quando eu tinha lá pelos 16 anos, eu saí de um cargo de ajudante geral, porque eu tava ali como peãozão mesmo, descarregava caminhão, carregava caminhão, saía para fazer entrega, voltava e tal. Enfim, fui crescendo dentro da empresa até um dia que eu tive a oportunidade de me tornar um vendedor externo da empresa. Pedi para eles não queriam deixar, mas eu falei, pô, eu tô aqui há tanto tempo, já mostrei meu valor, eu preciso de uma oportunidade. E eu falei para eles, se vocês me dão, eu preciso de 3 meses. Se eu não dobrar o valor que tem sido vendido aqui, vocês podem me tirar. Me deixa eu testar. E eles me deram. E no primeiro mês eu vendi 75% a mais do que o cara antigo vendia. E aí foi indo. Fui crescendo. Peguei outras empresas, abri a minha empresa de representação. Então eu prestava serviço para a empresa do meu pai. E aí foi a época que eu ganhei muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro mesmo. Juntei? Não, gastei tudo. Cara, mas assim, foi maravilhoso. Foi um tempo assim que eu não tinha essa questão de vou economizar e tal. Paralelo a isso, eu sempre olhei a vida de um pastor, muito porque eu me relacionava com a Eric, que eu sempre admirei. Eu sempre olhei e falei, cara, esses caras eles precisam ser muito bem remunerados. Eu sempre tive essa visão que professor deveria ser bem remunerado, policial militar, qualquer agente militar deveria ser bem remunerado. Eu sempre tive essa visão. E na minha cabeça era, cara, eu quero ser tão rico, eu quero ser tão próspero dentro do meu trabalho, que eu consiga metade do meu tempo doar para a igreja. Então eu quero ter muito dinheiro para que, além de eu ajudar as pessoas financeiramente, que chegue 1h da tarde eu possa sair do escritório e trabalhar na igreja fazendo qualquer coisa, né? Varrendo o chão, ajudando as pessoas. Essa era a minha cabeça. Eu nunca sonhei em ser pastor.
Eu nunca olhei e falei, nossa, eu quero um dia ser pastor. E as pessoas muitas vezes falavam, pô, cara, você tem chamado para ser pastor. Eu falava, tá amarrado, não é para mim, não quero. E foi indo, foi acontecendo. Por exercer essa liderança, nós nos tornamos líderes dos jovens depois que eu casei. Depois fui ungido pastor em 2014. E quando eu fui ungido pastor, eu acho que algo mudou. Algo começou a mudar. E eu lembro que o meu pai um dia conversou comigo e ele falou assim, filho, cachorro de 2 donos, ou morre gordo ou morre de fome. Você não consegue fazer duas coisas bem. Você é um menino muito intencional. Então, assim, você vai ter que, uma hora você vai ter que optar o que você vai querer fazer. Porque o que acontecia é que eu não conseguia me dedicar o tanto que Deus merecia que eu se dedicasse a ele. Você entende? Então, como eu era ali, eu já tinha vendido a minha empresa, voltei a trabalhar interno ali como um gerente comercial a nível nacional. Nós tínhamos uma empresa ali que tinha mais de 120 prestadores de serviço terceirizado, fora os que estavam interno. Ah, e eu coordenava as vendas e eu lembro muito, eu viajava muito. Eu viajava muito, você sabe disso. Eu passava, sei lá, 10, 15 dias no mês fora, viajando a trabalho, e eu não conseguia estudar. O meu melhor horário eu não tinha, eu não dava para Deus. E aquilo começou a gerar uma inquietação dentro de mim. A Érica era muito mais líder dos jovens do que eu era. Ela, assim, ela que segurou realmente as pontas dentro do IA na época, do que eu, porque quantas vezes eu não fui estudar e não dormi com a Bíblia na minha cara? Muitas vezes. E eu falava, cara, tá errado. Esse nível de dedicação não é o que Deus espera de mim. E um dia eu simplesmente senti, Lamartine, Deus falando que para eu decidir pela questão do pastoreio, pelo ministério. Eu sentei com ela, conversei e falei, olha, eu senti isso, eu senti que eu devo abrir mão de tudo que eu tenho, da minha carreira, da minha profissão, para estudar nos Estados Unidos. Fazer um curso de inglês, porque lá tem muito material bom. Você me indicava isso, você falava isso, pô, você tem que saber o inglês. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não tinha feito, nunca fiz um intercâmbio. Enfim, e eu falei para ela, ela falou: se essa é a direção de Deus, eu tô com você e a gente vai ser feliz. Só que eu falei: olha, só que eu não sei se a igreja vai me contratar, eu não sei o que vem, eu não sei como vai ser, e o que você tem hoje, eu não sei se eu vou poder te dar. Né, essas coisas, esses mimos que eu dou pro Enzo, carrinho elétrico, eu não sei o que vai acontecer, né? E ela falou: tá tudo bem, a gente tá junto nessa, se esse for o plano de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a nossa família vai ficar bem. E aí, eu fiz uma viagem, eu já tinha programado essa viagem, já tinha pago pro meu pai ir, inclusive, comigo. E ela falou: quando que você vai conversar com seu pai? Porque um dos pontos foi que eu precisava da bênção do meu pai. Eu falei: eu não vou sair se eu não tiver a bênção do meu pai. E, e eu fiz essa viagem num navio. E determinado dia, cara, me deu um estalo. Eu falei: é hoje que eu vou falar com ela. E ela, a única coisa que ela falou pra mim, ela falou: você sabe que isso pode acabar com a nossa viagem. E eu falei: mas se for de Deus, não vai acabar. Essa viagem vai ser ainda mais especial. E eu nem tinha falado com você sobre isso, eu nem tinha falado prazo, enfim, nada. Eu lembro que eu conversei com meu pai e as coisas que meu pai me falou foi exatamente as coisas que eu pedi pra Deus que ele falasse. E eu lembro de sentar, conversar com ele e falar: pai, eu tô pensando isso, tô pensando que é a hora talvez de eu investir na minha vida pastoral, nos meus estudos. E ele falou: não existe hora melhor do que essa. Você tem a minha bênção e as portas sempre vão estar abertas para você. E aí eu lembro que eu voltei, conversei com você, e você, pra quando? Pro ano que vem? Eu falei: não, pra agora, pra junho, julho, né? A gente tava em abril. E foi assim, e eu fui pra lá sem noção e a expectativa do que seria e como seria. Eu simplesmente entendi que aquela era o chamado de Deus, que aquele era o propósito de Deus para mim e para minha casa. E foi assim um tempo muito precioso que eu descobri, cara, como eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje. Né? Eu digo que muitas vezes as pessoas querem ter uma revelação, querem que Deus desça, querem que Deus fale, Deus use a boca de outras pessoas. No meu caso, eu senti no meu coração, sabe? E muitas pessoas falavam: meu, você tá maluco. E aí eu me pego um pouco na história de Noé, porque só fez sentido Noé construir a arca quando choveu. É verdade. Entendeu? Antes não fazia sentido nenhum. As pessoas olhavam: meu, você tá maluco, o que você tá fazendo, não sei o quê. E pra mim foi mais ou menos isso. Hoje faz sentido. Hoje faz muito sentido o porquê desse meu tempo separado em Tulsa, nos Estados Unidos, estudando e me dedicando para Deus. E eu me lembro que durante todo o tempo, né, eu tinha uma filha. Eu falava: Sim. Deus, se for o Ramon, ele precisa estudar. Porque, obviamente, um pastor como eu, estudioso e tal,
ia ser muito difícil um dia ter um sucessor que não estudasse a Bíblia propriamente, né? Então, eu cheguei a falar algumas vezes com o teu pai, olha, manda o Ramon 1 ano, né? Sabe, mesmo que não seja remunerado, manda, a gente dá um jeito. E ele falava, não dá, ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Eu cheguei a falar para Deus, olha, Deus, se ele não se dispuser, eu nunca falei com você que você tinha que fazer isso, nunca falei nem... Essa era uma conversa que eu tinha só com a Lília. Se ele não tomar uma decisão, não é ele. Não dá, Aí né? eu comecei a pensar, tá na hora de eu pensar numa sucessão, né? Que embora fosse ainda, tinha muita lenha para queimar, você não decide que vai fazer um sucessor 5 anos antes de você sair, né? Sem sucessor, sem sucesso. Sem sucesso. Né? Eu acho que essa é a frase que pode definir. E ali, voltando à questão de cura, foi aonde Deus começou a me curar de muitas coisas. Né? Eu ali, falando de cura na minha vida, eu passei por curas antes mesmo de estar nos Estados Unidos. Né? Quando eu tinha 98, eu tinha 11 anos, eu tive uma meningite. Ixi. Né? E foi bem grave. E eu lembro de estar no hospital, eu só lembro de ter chego no hospital e muito mal. Eu tava muito mal, mas sei lá o que eu achava que era. E eu lembro que eles fizeram o exame de líquor, né? Eles tiraram o líquor. E eu tava tão ruim que eu nem senti. Né? Eles ali... Enfiou aquela agulha? Enfiou a agulha e eu fiquei quietinho. E a mulher, eu lembro da mulher falando, nossa, como ele é bonzinho. Mas assim, eu não tinha força pra nada. Eu lembro da minha mãe entrar e sair do quarto chorando. E eu lembro do meu pai chegar do trabalho, entrar e sair chorando. É a lembrança que eu tenho. Eu fui internado no hospital, na UTI. E era bacteriana. Era bacteriana. Que é muito pior. Muito pior. E eu fiquei na UTI, se eu não me engano, 5, 7 dias, alguma coisa assim. E eu lembro que a minha pergunta para os meus pais era por que eu tenho que estar aqui? Por que eu não posso estar num quarto que tem televisão? Porque eu ficava cheio daqueles negócios, apitando, eu não conseguia dormir à noite, isolado, né? E eles falavam, você não pode ir pro quarto porque não tem quarto disponível. Então, na minha cabeça era isso. Conversando com eles depois, foi que o médico disse para eles, a gente tem que monitorar, porque a qualquer momento ele pode morrer, e se ele não morrer, ele vai ficar paralítico, paraplégico, alguma sequela ele vai ter, porque o caso dele é muito grave. E por isso que eles entravam e saíam chorando toda hora. E eu lembro que na minha cabeça era isso, então eu tô aqui porque... Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. Já entendia, né? Já entendi. Então, na minha cabeça, eu tava ali porque eu não podia ir pro quarto. E eu lembro de um pastor um dia orar, pastor Mário. Eu lembro dele ir no quarto orar e ele falou pra mim, Deus tá preparando um quarto pra você hoje. E naquela semana, eu saí da UTI e fui pro quarto. Mas a minha luta continuou. Eu tive paralisia facial em decorrência disso. Eu tive enxaqueca, como sequela dessa doença, mas eu entendo que, cara, a minha vida é um milagre, né? Eu não tive nada, Lamartine, eu sou um cara extremamente saudável, não tive sequela e tudo mais. Mais do que isso, quando eu estava fazendo faculdade, eu tive também uma cura, que eu falo e ninguém acredita, mas eu estava na faculdade e eu tomei uma tesourada, né? E as pessoas falam, pô, mas foi brigando? Não foi brigando. Eu nunca fui de briga, eu nunca gostei de briga, nunca me envolvi em briga. Já briguei, mas nada que eu tenha causado. Mas nós tínhamos um projeto que nós tínhamos que criar um produto na faculdade. Eu fiz propaganda e marketing, então eu tinha que criar um produto, desenvolver toda a estratégia de marketing e captar patrocinadores para esse projeto. E nós captamos. O nosso era uma caixinha de remédio e tal, era bem fuçado, bem legal. E nós conseguimos uma empresa de oxigênio para patrocinar. Como nós tínhamos ali a ligação com questões hospitalares, nós conseguimos uma empresa que fornecia. Então nós enchemos o nosso tanque de bexiga de gazelle. O professor passou, gostou, não sei o que lá, pode desmontar. E nós começamos a estourar as bexigas. Só que nessa tinha um amigo meu estourando bexiga com aquelas tesouras de costura. E nessa que ele foi estourar assim, eu acho que a mão dele passou batida e me acertou. Aonde? Me acertou aqui, ela passou entre as duas costelas. Nossa. E na hora eu senti o baque, enfim, fui pro hospital, chegando no hospital, eu lembro do médico, já me levaram direto pra sala de cirurgia e tal, e eu lembro dele falando assim, cara, você acredita em Deus? Eu falei, acredito, nessa época eu já tava bem firme com Deus, sabe? Eu falei, lógico que acredito. Ele falou, então agradece, porque por 1 milímetro não pegou o seu pulmão. Aí eu falei, mas 1 milímetro, né? Ele falou, não, eu não tô aqui... Não é uma figura de linguagem. É de verdade. É de verdade, 1 milímetro não pegou o seu pulmão.
E eu passei a noite inteira fazendo exame de ressonância e tudo mais. Então, eu percebo que Satanás, durante muito tempo, e ainda hoje, ele tenta ceifar a minha vida. Né? Ele tenta, não só a minha, mas acredito que a sua também. Por quê? Porque ele enxerga um potencial que nós temos na mão de Deus fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. E eu tive outras experiências de cura, né? Agora, Ramon, eu percebi, porque essa é uma das coisas que eu também orava por você, eu orei para que você tivesse uma experiência de avivamento. Sim. Porque é muito importante para um pastor ele ter uma experiência com Deus, de avivamentos, sabe? Não pode ser simplesmente uma profissão, você chega a montar uma palavra, né? Embora isso fosse importante, você ir para lá para aprender. E assim, quando a gente começou, você falou de última hora, né? Que vocês iam, eu estava em abril, eu falei, bom, aonde que eu vou, né? Levá-lo, para onde eu vou levá-lo? E eu pensei em alguns lugares, nenhum lugar assim abriu o meu coração. E quando você veio falar para mim que você sentiu que era Tulsa, né? Eu nem me lembro por que você foi para Tulsa. Tinha uma universidade lá, Oral Roberts, mas que, cara, Deus fechou as portas ali para que fosse para um outro lugar dentro dessa cidade. Que era na Victory, Que né? era na Victory. E eu não sabia da sua história, que você já tinha tido a vontade de ir para lá e tudo mais. E eu acredito que eu vivi coisas muito sobrenaturais naquele lugar. Então, isso que eu queria te perguntar. Você acha que estudar na Victory, que é uma universidade cujo líder, né, o fundador, ele era um cara que tinha dom de cura, Dom né? de cura. Ali aquela cidade é um absurdo, né, Lamartine? Você pegar grandes avivalistas da Tudo de história lá, do né? cristianismo é dali. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts. Oral Roberts, Billy Joe Dory. Então, assim, muita gente dali. Muita gente dali. E a minha escola era uma escola avivada. Então, assim, cara, a gente tava no meio da aula, né, sei lá, princípios bíblicos. Aí o professor falava, não, eu tô sentindo a presença do Espírito Santo, todo mundo levanta. E a gente levantava e era assim, oração em línguas, poder, fogo mesmo, né? Eu tive muitas experiências, eu fui curado da depressão ali, né? Eu fui para os Estados Unidos com depressão, por conta de algumas questões que aconteceram no Brasil. Eu fui para lá com depressão, sendo medicado. Tomando remédio. Tomando né? remédio, né? E assim, tentei por algumas vezes fazer o desmame, mas nunca consegui. Logicamente acompanhada da psiquiatra, ela ia me direcionando. E às vezes que eu tentei fazer, eu tive crise de abstinências assim, terríveis, né? Com dor de cabeça, enjoo. E ela falava, você não está pronto. E eu lembro que um dia, e eu sempre fiquei muito triste com isso. Eu falei, cara, eu vou ficar dependente disso para sempre. Tipo, Deus, o Senhor cura, o Senhor pode curar no estalar de dedos. Mas, mesmo se o Senhor não trouxer essa cura que eu espero, da forma que eu espero, eu continuo sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. O Senhor usa da medicina para nos ajudar. E eu sempre reconheci isso. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não fui curado do jeito que eu quis. Cara, Deus usa de inúmeras circunstâncias, de inúmeros jeitos para trazer uma cura, talvez não do jeito que você espere. E talvez não no tempo que você espere. Então, assim, eu acho que a minha devoção a Deus, ela nunca ficou condicionada a uma experiência de cura ou não. Mas ela aconteceu. Eu estava numa aula que chamava Autoridade do Crente, Authority of the Believer. E eu lembro que no meio da aula, o professor... Isso assim, eu já tinha tentado umas 3 vezes fazer esse desmame, né? O professor levantou e falou assim, cara, nós precisamos orar, porque eu sinto que Deus quer fazer algumas coisas, eu não estou entendendo, vamos orar. Aí levantou lá 170 pessoas na sala, e uma oração em línguas, assim. A sala tinha 170 A sala alunos? tinha 170, porque essa matéria fazia o primeiro e o segundo ano junto. Tá. Então nós estávamos ali. E ele começou a orar, e ele falou assim, eu vejo pessoas tendo ligamentos restaurados. Ligamentos rompidos, restaurados. Do meu lado, tinha um cara com a perna engessada, porque tinha rompido o tornozelo, o ligamento do tornozelo. E eu falei, Deus, o cara tá do meu lado. Só direciona aqui pra mim. Aqui. E na hora ele falou, e Deus tá curando pessoas da depressão hoje. Nisso que ele falou, Lamartine, eu fiquei cego, assim, eu falei, eu não sei se existem outras pessoas, se existem pessoas em situações pior do que eu, mas essa cura é minha. Se eu tiver que brigar com alguém aqui, a gente vai brigar, mas ela é minha. E eu saí, assim, mas sabe quando você sai, que você fala, eu fui curado, cara, tenho certeza que eu fui curado.
A Erika me pegava, porque ela pegava o Enzo na escola, ela passava pra me buscar, e ela me buscou, ela falou, como é que foi a aula? Eu falei, meu, foi sensacional, você não sabe. Fui curado da depressão. Ela falou, como que é isso? Eu falei, o professor orou, falou que tava curando alguém de depressão, eu falei, sou eu, e fui curado. Ali agora, eu falei, agora que eu não vou mais tomar remédio. E assim, se eu ficasse um dia sem tomar remédio, eu já sentia. E eu falei aquilo, ela falou, tá bom. E aí é a diferença, né, de você ter uma mulher sábia. Porque ela não ficou botando medo. É. Ela não Colocando agiu. incredulidade. Ela não né? agiu na carne, ela simplesmente corroborou essa minha fé. Ela falou: não, é isso aí, então. Você foi curado, você foi curado. Nunca mais tomei. E eu não tive um sinal de abstinência, assim, nada. Eu não tive dor de cabeça, eu não tive perda de foco, eu não tive nada. Fui curado. E eu entendi que existia uma unção de cura. E uma das aulas que eu tive, o professor falou assim: sabe por que as pessoas deixam de ser curadas hoje? Aí ele contou uma história. Ele falou: existia uma ilha na Indonésia que as pessoas eram muito crentes. E para elas cruzarem da ilha para uma determinada região central, elas tinham que ir de barco. Só que muitas vezes à noite o barco não conseguia ir. Então essas pessoas elas tinham tanta fé em Deus, elas criam tanto, elas se moviam no sobrenatural, que é relatado que muitos atravessavam essa parte do mar, o rio, sei lá o que era, a pé. Andando sobre as Andando águas. sobre as águas. Até chegar na cidade, comprar o remédio e voltar. Ou então até fazer o que tinham que fazer e voltar. Ele falou que só que decidiram construir uma ponte entre a ilha e a cidade. O dia que construíram a ponte. Ninguém mais orou e ninguém mais teve fé de cruzar. E ele falou: a questão é essa. Nós criamos pontes e nós deixamos de experimentar o mover e o sobrenatural de Deus porque nós acreditamos no caminho que o homem constrói e não naquilo que Deus pode fazer. E aí entrou numa matéria que chamava Divine Healing, uma cura divina. E parte da minha nota era orar por alguém para que alguém fosse curado. E, cara, aquilo Da nota? dá nota. Você tinha que orar para alguém ser Ser curado. curado. E eu falei, tá mole. Falei, pô, pego o telefone, ligo pra alguém no Brasil e já era. E aí, quando eu pensei isso, o professor falou, não, só que você tem que impor as suas mãos. Porque a Bíblia diz, que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, por telefone Deus pode fazer? Deus pode, mas eu quero esticar vocês para que vocês façam isso. Aquilo me gerou uma revolta, Lamartine. Fui assim, Satanás realmente usou ali da minha vida. E eu falei, cara, tá errado isso. Como que ele pode pontuar a minha capacidade de entendimento da matéria ou não, se eu vou curar alguém ou não? E eu fiquei remoendo aquilo, eu falei, essa matéria eu vou bombar, essa matéria não vai dar certo, meu GPA vai cair por causa dela. E eu falei, beleza, vai ser assim, eu não vou orar por ninguém. E eu tava decidido a não orar por ninguém. E um dia, fui pra aula, e eu fiquei incomodado, e eu fui falar com o professor. E eu falei, professor, com muito respeito, mas eu não acho que isso seja certo. Eu não acho que é assim, eu não acho que tem que ser assim, tá. Ele falou, Ramon, você perdeu o ponto. Eu não tô te pedindo pra curar. Eu tô te pedindo pra você orar. Quem cura é o Espírito Santo. Nossa. Eu não tô te pedindo pra isso. Na verdade, o que ele quer, ele queria te dar a experiência de não ficar Exatamente esperando. isso. Porque Jesus falou, imporão as mãos sobre os enfermos. A nossa Exato. obrigação é impor as mãos. É exatamente isso. Ele falou, você não entendeu. Eu não vou basear a sua nota se a pessoa vai ser curada ou não. Porque esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é orar. A Bíblia diz que tudo aquilo que você pede em meu nome, em nome de Cristo, para que ele seja glorificado, ele faria. A Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, assim, cara, você tem um respaldo da Bíblia gigantesco. Simplesmente vai e faça. Se vai curar, se a pessoa vai ser curada ou não, Deus vai fazer. No tempo dele. E eu falei, ok, entendi. Tirou um peso das minhas costas. E eu falei, e agora, para quem que eu vou curar? Nos Estados Unidos é muito comum você entrar nos hospitais, você tem acesso aos hospitais, não é que nem no Brasil que você precisa de uma autorização, você entra nos hospitais, bate na porta, fala, posso orar? As pessoas, alguns dizem sim, outros dizem não e vida que segue. Mas eu falei, cara, eu não me sinto confortável em orar por alguém. E o Espírito Santo me falou naquela hora, ele falou, se você não começar a exercer essa fé dentro da sua casa, como que você vai fazer para aqueles que você não conhece? Se você não demonstrar esse nível de amor, de confiança a mim dentro com aquelas pessoas do seu ciclo que você ama, você não consegue mais, você não vai conseguir fazer isso do lado de fora. Naquele dia eu cheguei em casa, o Enzo por algumas vezes deslocou o cotovelo, você lembra disso?
E eu cheguei em casa, ele estava tomando banho e de repente ele começou a gritar. E aí que eu falo que o tempo de Deus, o relógio de Deus é um relógio perfeito, assim, né? Porque tudo aconteceu no dia. É, ele começou a gritar e eu fui perguntar o que estava acontecendo. Ele com o braço totalmente mole. E ele falou, eu não consigo mexer meu braço, mas chorando, assim, gritando de dor. A princípio eu achei que era um pouco de drama, porque o Enzo é um pouco dramático, mas eu logo vi que ele realmente não conseguia mexer o braço. Meu primeiro pensamento foi, vou tirar ele do banho, eu vou levar ele para o hospital. E eu lembrei da ponte. Eu falei, não, agora é a hora da gente andar sobre as águas. Eu falei com ele, falei, Enzo, você acredita que Jesus pode te curar agora? Ele falou, acredito. Mas Martina, eu não gritei, eu não espernei, eu simplesmente coloquei a minha mão sobre o cotovelo e falei, em nome de Jesus, receba a cura. Foi instantâneo. Instantâneo, assim, imediato ele, papai, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou e tal. E assim. E ele tinha quantos anos? Ele tinha 4 anos. Quer dizer, uma criança não vai inventar uma história, não, né? Pra agradar jamais. E assim, cara, e assim, a partir daquele dia, todas as vezes que ele ficava doente, ele tinha certeza que se nós orássemos, ele seria curado. E por muitas vezes aconteceu isso. Por muitas vezes lá, nós derrubamos essa ponte e nós cruzamos o mar ali para experimentar o sobrenatural de Deus. E assim, eu vim assim, com fogo para cá. Eu falei, a gente tem que quebrar as pontes que foram construídas ao decorrer dos anos. Sabe? Achando que Jesus não cura mais, achando que a autoridade não está no meu nome, está no nome dele. E nesses 3, quase 4 anos que nós estamos aqui, eu não consigo contar para vocês, para você e para vocês, a quantidade de pessoas que já não receberam a cura nesse lugar, por conta da oração. Que benção. E hoje no seu culto, né, o Ramon e a Érica são responsáveis pelo culto do 18H, que é o culto da noite, né? É isso aí. Que tá uma bênção. E eu, assim, eu não queria que esse fosse um culto de jovens. Sim. Eu orava para que fosse um culto da igreja, né? Amém. Porque você já tinha tido experiência Sim. de... E hoje você tem famílias inteiras que vêm, né? Tem no culto muitas, das 18. muitas. E tem tido muitas curas? Tem, Lamartine. Assim, eu sempre tento ter um tempo de oração por cura, né? E assim, muitos testemunhos de pessoas que, cara, você orou por isso, eu fui curado, ó, câncer, assim, cara, eu não consigo mensurar quantas vezes, né? Eu já ouvi esse tipo de testemunho. E eu não falo aqui para engrandecimento do meu nome, Deus sabe, Deus é testemunha do que está no meu coração, coisa que eu tenho pavor, sabe, de falar algo que não é real, né? E Deus cura, cara, Deus curou pessoas de depressão, Deus curou pessoas de crise de ansiedade, muitas pessoas que vinham aqui, cara, tentei me matar, sabe, Deus restaurou a identidade, e eu acredito que esse é um tempo para o Brasil, para que nós possamos viver esse tempo de experimento do sobrenatural, né? Porque por que Jesus se manifesta? Por que o Espírito Santo se manifesta? Para que haja um testemunho e que o Espírito e que Deus seja glorificado. Então, eu não falo para as pessoas, pô, vem aqui para o meu culto que você vai ser curado. Não, cara, você pode orar na sua casa, você pode impor as suas mãos sobre o seu filho. Você tem muita autoridade sobre o seu filho, sabe? Então, seu filho está doente, eu não sou contra a medicina. Eu acho que a medicina é um presente de Deus, sabe? Mas as pessoas têm deixado de experimentar o mover, as experiências, porque continuam andando sobre as pontes e não querem mais. Eu achei muito interessante isso, porque na Bíblia, Jesus fez coisas extraordinárias, né? Só que teve uma cidade que ele não fez nenhum milagre, Nazaré. que foi a sua cidade, onde ele foi criado, a cidade de Nazaré. E a Bíblia diz, né, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão poucas curas, e admirou-se da incredulidade deles. Tem 3 vezes na Bíblia que a Bíblia fala que Jesus ficou admirado. 2 vezes ficou positivamente admirado. Uma com o centurião, né, que chegou até ele e falou, olha, cura o meu servo que está paralítico, não pode sair da cama, está passando muito mal. Jesus falou, eu vou na sua casa. Ele falou, não, eu sou um homem de autoridade, eu não preciso que o senhor entre na minha casa. Porque ele conhecia, né, o fato de que os judeus não podiam entrar na casa de um gentio. Ele falou, mas eu sou um homem de autoridade, se eu dou uma palavra, ela vai acontecer. Se o senhor mandar, vai acontecer. E Jesus ficou admirado com eles. A outra vez foi com uma mulher cirofenícia, que também
creu, né? Jesus falou, eu não vim senão para as ovelhas de Israel, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela falou, não tem importância, tá me chamando de cachorrinho, os cachorrinhos comem das migalhas que caírem. E Jesus, na verdade, estava testando e a mulher não abriu mão de que ele orasse pelo filho dele. Sim. E aí, o que acontece? Jesus falou e ficou admirado. Nunca vi em Israel uma fé assim. Mas uma terceira vez que ele ficou admirado foi com a incredulidade dos judeus lá de Nazaré, né? Então, essa história da ponte é mais ou menos isso. Ou você pode admirar a Deus com a sua fé ou pela sua incredulidade. E, infelizmente, hoje, nós temos muitas igrejas que estão ensinando a incredulidade. Sim. Você acha que esse é o principal ponto? É fé? Eu acho que a fé demonstra uma honra para Deus. Sabe? Eu acho que eu acreditar que ele realmente é o Criador, que ele detém um mundo em suas mãos, eu realmente tenho uma fé, acreditando que, cara, que ele pode todas as coisas a qualquer momento, no estalar de dedos, demonstra honra. E eu acho que quando nós honramos a Deus, nós conseguimos experimentar o sobrenatural. Né? Da mesma forma como aquele povo de Nazaré não recebeu, não conseguiu ver Jesus operando milagres. Por quê? Porque não honraram. Não conseguiram honrar Jesus. Desdenharam, né? Desdenharam. Esse é filho de José, Então, o carpinteiro. A desonra, ela faz com que você não experimente o poder de Deus. E a honra faz com que você experimente os milagres. Então, eu acredito que a fé é sim um ato de você honrar a Deus. Quando nós oramos, Senhor, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Isso tem que ser algo verdadeiro. Mesmo quando situações parecem ruins, mesmo quando as coisas parecem não acontecer, aquilo tem que ser algo concreto na nossa vida. Né? Eu lembro que Tulsa, os Estados Unidos, foi assim, os extremos. Foi os momentos mais felizes e foram os momentos mais tristes da minha vida. Né? Eu e a Erika, nós tivemos 2 abortos ali. E foi um tempo espontâneos. Né? Então, assim, foi um tempo onde nós, cara, fomos rodeados de amor por Deus. Ali nós não tínhamos a nossa família, nós não tínhamos as pessoas para nos abraçar, porque assim, tudo bem, foi logo no começo, mas você constrói sonhos, cara. É lógico. Você imagina. Eu já tive essa experiência. Você entendeu? Então você sabe que se for menina vai chamar tal, se for menino vai chamar tal. E aí quando acontece, tudo aquilo que você sonhou em pouco tempo acaba. Né? E ali a gente não tinha ninguém. Tinha eu e a Erika. E a Erika foi muito mais forte do que eu. A Erika, ela tem um nível de fé e de devoção a Deus que eu tenho aprendido. Porque ela, assim, cara, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser e eu tô aqui, eu sou serva e amém, e eu creio e é isso. Né? Ela não condiciona, ela nunca condicionou a fé dela a um momento da nossa vida. Muito menos a perda de um filho. Então, assim, é doído falar, é estranho falar, mas, cara, ela sabe, Deus conhece o nosso coração. Então, nesses momentos onde nós mais buscamos, mais temos fé, são os momentos onde Jesus mais se revela para nós, sabe? Agora, Ramon, qual foi a melhor experiência e qual foi a pior experiência? Você já falou um pouquinho, mas na sua vida, o que você acha que foi a coisa assim que mais trouxe satisfação para você espiritual e qual foi a coisa que trouxe a maior tristeza? A satisfação, Lamartine, eu acho que é o que eu faço hoje. Sabe, eu acho que não tem preço. Eu subi num púlpito para falar de alguém que eu conheço, de alguém que eu amo, na verdade, de alguém que eu estou conhecendo cada dia mais de forma profunda. E ao final do culto, quando eu faço um apelo, as pessoas também decidem, tipo, cara, beleza, eu quero. Porque eu acredito que hoje o ponto, eu não convido as pessoas para uma religião. Eu convido as pessoas para um relacionamento, porque foi esse relacionamento que me salvou. E aí eu entro na questão de, eu não acho que a religião seja ruim. A religiosidade faz com que a religião seja ruim. Então, cara, aqui nós temos uma doutrina, essa doutrina é cristocêntrica e nós seguimos rumo a isso. Então, quando eu prego que uma pessoa consegue entender, consegue absorver aquilo que o Espírito falou através de mim e se entrega a Jesus, essa é a maior satisfação. E eu tenho vivido isso constantemente. Então, eu vivo numa fase muito boa. Momentos tristes, cara, foi quando eu me senti pesado espiritualmente por conta de palavras ou expectativa que as pessoas põem que elas não deveriam colocar sobre mim. Né? Eu costumo dizer que, eu até brinco que um dia eu estava brincando com o Enzo e eu falei com ele,
quem é seu super-herói? E ele falou, Jesus. Eu falei, beleza, e quem é seu herói? Achei que ele ia falar, meu pai, né? Eu falei, né? A primeira coisa que você fala, meu pai. Ele falou, não, Jesus. Eu falei, e eu sou o quê? Ele, não, você é meu pai. Cara, eu fiquei triste. Eu fiquei realmente triste. Falei, pô, eu queria ser o herói do meu filho. E ali Jesus falou assim, Ramon, a capa de herói ela é muito pesada, porque um herói não erra, É verdade. né? E eu acho que muitas pessoas colocam essa capa sobre a vida de um pastor, e eu vejo assim, o que me entristece, sendo muito sincero, o que me entristece é ver pastores que tiram suas vidas. Isso assim, isso me destrói emocionalmente. Porque eu vejo que talvez aquele pastor esteja ali gritando por socorro e a comunidade não enxergou. Por quê? Porque queria olhar e queria criar desse pastor a imagem de um herói. Sabe? Então, assim, é o que eu falo para as pessoas. Cara, eu sou um cara que eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra de Cristo que arde em mim. Mas eu não sou super-herói. Eu não faço milagre. Então, assim, não vem chegar para mim e falar, pô, vai na igreja do Ramon que você é curado. Não, cara. Se o Espírito de Deus estiver aqui, ele tiver isso para você, e eu acredito que Deus tem cura para todo mundo, você vai receber a cura, amém. Mas não é porque eu vou te curar, sabe? Então, eu acho que essa capa que eles colocam, muitas vezes, sobre a vida de um pastor, ela é muito pesada. E é isso, pastor, um herói não erra. E nós, por mais que sejamos entendedores da palavra, em algum ponto ali, as pessoas podem se decepcionar. Resumindo, de forma bem rápida, o que mais me entristece é ver pastores que são homens de Deus, pessoas sérias, que vivem uma vida séria, não suportando essa pressão e tirando suas vidas. Ramon, uma coisa assim que tem mexido muito comigo ultimamente é a questão das mídias sociais. Por quê? Porque eu acho que, sem dúvida alguma, a internet é um grande instrumento para que a palavra de Deus chegue no mundo inteiro. Sim. E eu fico muito feliz que Deus tenha me dado, né, cada vez mais um número grande de pessoas me ouvindo, me seguindo, ou seja, a palavra está chegando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho assim muito receio que isso se torne, na minha vida, um motivo de vaidade, mais do que isso, que seja um norte, né? Sim, sim. Que eu comece a pregar aquilo que o povo quer ouvir para ter mais seguidores e tal. Como é que você encara essa questão, né? Você que é um jovem que está começando a vida, ministério já tem maturidade, já tem aí um número grande de seguidores e tal. Como que você encara isso? Você olha para a questão do número de seguidores e deseja que isso aumente na sua vida para que você aumente a influência? Ou você tem medo que isso suba a sua cabeça e, portanto, você recua um pouco? Como é que é isso? Martina, eu tenho muito desejo de crescer. Mas o meu desejo de crescer não é pelo business, não é pelo negócio. É pelo fato de mais pessoas poderem ouvir aquilo que eu tenho para falar. A minha oração sempre foi, Deus, se existe qualquer chance de eu me envaidecer no meio do processo, que o Senhor me mostre. Porque eu acredito que no meio do processo, cara, pode acontecer, mas eu acho que Deus corrige as rotas quando nós nos colocamos ali numa situação de vulnerabilidade. Eu teria uma visão muito pequena se eu dissesse, não, eu quero manter o que eu tenho. Hoje eu tenho uma quantidade legal de seguidores, mas eu gostaria de ter muito mais. Mas entenda que não a qualquer custo. Porque número por número não faz diferença. Entendeu? Tem pessoas que compram seguidores. Tem. Entendeu? Tem mesmo. E assim, então eu quero crescer na medida que eu consiga, de certa forma, influenciar as pessoas. E isso tem acontecido e tem sido maravilhoso. Assim, os feedbacks que eu tenho muitas vezes é, cara, eu ia me separar da minha esposa. Sabe, eu ia largar minha família e através de uma palavra que você deu. E assim, eu não faço muitas coisas planejadas, né? Eu brinco que eu tenho preguiça muitas vezes, né? E então eu não planejo, hoje eu vou postar isso, hoje eu vou postar aquilo. Não, cara, eu posto aquilo que está no meu coração, muito parecido como você faz. E eu acho que isso mostra uma autenticidade. Se fosse para fazer business, eu tinha ficado onde eu estava. Entendeu? Mas acho que isso é uma coisa que mexe muito com ego e com vaidade. Eu percebo que, ao longo do percurso, pessoas podem começar bem e depois corromper o coração. Sim. Eu falo isso para Deus todo dia. Eu falo, Deus, eu não quero esquecer que quem é
realmente o motivo, a razão é o Senhor. Sim. Se em algum momento eu começar a achar que eu sou bom porque eu tenho um monte de seguidores, isso é terrível, porque você perder a unção é a coisa mais triste que pode acontecer para uma pessoa, principalmente para um ministro, né? Sim. Então eu percebo assim que eu tenho falado para todos os pastores daqui da igreja da importância de investirem, porque quanto maior o número de pessoas, mais gente pode compartilhar a mensagem que você prega e isso chegar mais longe. É exatamente Mas isso. esse equilíbrio é muito importante. Mas assim, eu acho que para você chegar nesse nível, para uma pessoa chegar nesse nível de ego, Deus deu muitos sinais no meio do processo. Deus usa pessoas, né? E eu sei que, por exemplo, você me conhece. Se o meu ego ali estivesse falando mais alto, eu tenho certeza que Deus usaria da sua vida para me puxar. Eu falar, ei, baixa a bola aqui, amigo, porque isso aqui é sobre Jesus, não é sobre você, né? Então eu acredito que algumas pessoas que talvez tenham se perdido foi por não por pura arrogância, mas sendo bem claro, assim, no aspecto de, cara, eu sou autossuficiente, sabe, o que eu tenho aqui ninguém tem. Não, cara, Deus pode usar você, mas num piscar de dedos, assim, num piscar de olhos, você pode não ter mais nada, né? E eu reconheço isso. Então, assim, para que eu quero crescer? Para que mais pessoas ouçam. É o meu único objetivo. Martini, eu sou remunerado pelo que eu faço. Eu tenho o privilégio de ser remunerado e muito bem remunerado pelo que eu faço aqui dentro. Então eu não tenho objetivo de crescer para ficar fazendo participação, parceria, ganhando coisa, trocando coisa. O meu negócio é que as pessoas sejam transformadas assim como eu fui transformado, sabe? E eu acredito que Deus tem enxergado isso. E o meu crescimento ele tem sido um crescimento orgânico. Não é um boom. Eu acredito que também, se Deus quiser fazer esse negócio explodir do dia para a noite, vai acontecer, mas não é o que me motiva. Não é o que me gera alegria ver a quantidade de seguidores que eu tenho. Que me gera Até porque você tem sido pastor de pessoas reais. reais, né? entendeu? Reais, Então, que você assim, vê as dores, vê... exato. E assim, isso pra mim é incrível. Se você me perguntar, cara, você prefere uma igreja com 3 mil membros, onde as pessoas realmente se convertem, se interessem pelo seu assunto, pelo evangelho, ou você quer ter 150 milhões de seguidores, onde ninguém te vê? Cara, eu prefiro ficar com a igreja, onde eu estou sendo realmente usado e assim, impactando as pessoas. Mais uma vez, lógico que eu quero crescer. Uma coisa não exclui a Não outra, exclui né? a outra, de forma nenhuma. Eu vejo, né, eu vejo você, eu tenho pessoas que eu espelho, especialmente você, que eu vejo que, cara, sim, colocar Deus no lugar de Deus, é muito difícil a vaidade achar lugar. É porque todo dia você, quanto mais chego perto dele, mais eu vejo o quão pecador eu sou, né? É isso. Todo dia eu falo, Deus, eu não consigo entender porque o Senhor me usa. Mas é maravilhoso quando eu faço um apelo e eu vejo pessoas, ou então leio na internet as pessoas que dizem que se converteram, que Deus fez, muitas vezes eu choro, porque eu reconheço a minha incapacidade e no fundo nós somos todos pecadores e Jesus usa por graça, né? E eu acho que o sentimento de ser usado por Deus, sabe? O sentimento de acabar e falar, cara, alguém se converteu. Obrigado, Senhor. Sabe? É tudo que eu preciso, assim. Tudo que eu preciso é o Senhor. Então, a promoção do Evangelho, a forma como se promove o Evangelho, né? Totalmente cristocêntrica, apontando para Jesus, isso dá uma sensação de plenitude, sabe? De falar, cara, beleza, eu entendi a mensagem, eu passei a mensagem, as pessoas entenderam, as pessoas foram transformadas, vamos crescer para que mais pessoas cheguem a isso. Porque a real, Martini, hoje é que existem muitas igrejas pregando um evangelho fraco, um evangelho de comodismo. Meu amigo, se o evangelho não te confrontar, sabe esse negócio de, a mensagem hoje foi para mim, não? Todo domingo a mensagem tem que ser para você. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui, um pinga-fogo, né? Vamos lá. Maior sonho da tua vida? O maior sonho da minha vida é pregar no estádio e ver, cara, inúmeras pessoas se quebrantando, como eu vi no Descend. Pessoas com cadeiras de roda levantadas, sendo curadas, cegos vendo. Meu maior objetivo é pregar num lugar grande, mas que não seja o Ramon falando, mas que o Espírito Santo esteja ali agindo. Esse é um sonho que Deus espera, né? Porque esse é um tempo das multidões. E vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. E os jovens têm se reunido em estádios para curtir show, para curtir rave. Pô, cara, vamos unir os jovens de novo num estádio para adorar o Senhor, sabe? O Descende para mim foi um marco, assim, foi algo uau. Tipo, cara, olha o que o evangelho é capaz de fazer. Reunir em 3 estádios diferentes, milhares e milhares de pessoas adorando um único Deus em um só. Eu acho que não existe religião no mundo que um dia
conseguiu esse feito. E é só Jesus mesmo para unir esse tanto de gente com o mesmo propósito. Né? Maior medo. O maior medo é eu perder os meus filhos. De forma muito prática, eu perder os meus filhos por alguma doença. Acho que esse é um medo muito concreto que eu tenho. Acho que é de todo mundo, né? Que você enxerga como seu a sua maior qualidade do ponto de vista pessoal e ministerial? Eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa que gosto de coisas simples. Eu gosto da simplicidade das pessoas. Eu gosto de me relacionar com gente simples. E eu acredito que essa é uma qualidade que Deus me deu para conseguir alcançar pessoas que, sei lá. Qual o teu calcanhar de Aquiles? Eu acho que sentimento de incapacidade. Ainda assim? Ainda eu percebo que é algo que eu tenho que lutar diariamente. Até na montagem de uma palavra. Quantas vezes eu não comecei uma mensagem que eu falei, uau, essa vai ser legal, e putz, não. Às vezes não é nem porque Jesus está falando não, mas é porque eu não me sinto capaz de pregar tal mensagem. Eu acho que ainda hoje é isso. Que coisa. O que você vê na igreja brasileira como principal vocação para o mundo? Eu acredito que é tempo do Brasil hoje pregar a verdade sobre Cristo. Eu acho que nós temos excelentes pregadores, nós temos excelentes igrejas que estão colocando o dedo na ferida mesmo e tirando as pessoas da zona de conforto. Né? Eu vejo que pessoas que eu admiro, e eu não estou rasgando cedo aqui para você, porque você sabe que é real, mas eu não vejo um evangelho de passar a mão na cabeça e falar, cara, não, tá tudo bem, vai que você consegue. Não, cara, a gente tem que ser perfeito. Se nós somos perfeitos como ele é perfeito, se nós buscamos, como Paulo disse lá, né, 1 Coríntios 1:11, se eu não me engano, né, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Cara, Cristo foi perfeito. Então, assim, se eu preciso buscar a perfeição, eu preciso buscar a santidade. Eu preciso buscar uma correção na rota. Então, eu acredito que é tempo, sim. Eu vejo o Brasil com muito potencial para voltar ao evangelho de santificação. Sabe? Um evangelho onde levante pessoas sérias e radicais a ponto de rasgar a sua carne para que Jesus seja glorificado. O jovem ele tem uma força e um idealismo maravilhosos. Né? Quando Deus quer fazer alguma transformação, ele usa os jovens. Mas, ao mesmo tempo, o jovem tem um calcanhar de Aquiles porque ele ainda não adquiriu a experiência que a vida dá, e muitas vezes o jovem olha para a pessoa mais velha com certo desdém, fala, ultrapassado, já foi seu tempo. Eu vejo isso em alguns jovens que são expoentes hoje, mas que olham para o mais velho dizendo, já não tem mais o vigor, não tem mais, já está ultrapassado. E esse abismo entre as gerações muitas vezes impede que Deus realize o grande propósito que ele tem para uma nação como o Brasil. Como que você acha que poderia haver essa unidade, né, entre jovens e pessoas mais maduras para unir forças e conquistar o Brasil para Cristo? Martini, eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que o jovem ele acha que ele é autossuficiente. É tranquilo, eu consigo dar conta. Eu me vejo aqui nesse lugar e eu vejo que eu tô onde eu tô porque alguém plantou. Eu sei que foram horas e horas de suor derramado aqui. Foram lágrimas e lágrimas derramadas, foram noites e noites em claro, sabe? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que o jovem ele precisa reconhecer que se hoje nós estamos colhendo algo foi porque as pessoas mais velhas plantaram, sabe? Foi algo muito sério que foi feito lá atrás. E hoje nós temos um legado, que nós temos que usar desse legado, tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi vivido, e viver e começar a mover para que esse legado, na verdade, é um solo, né? É um solo sobre o qual você vai continuar construindo, exato. Porque não vai ser igual, né? Eu sempre penso, o Ramon não vai ser uma continuidade do que eu sou. Eu acho que aquilo que Deus me deu como unção e tal, ele é um fundamento, né? É um solo, mas a unção que Deus tem para você, para a Érica, é uma unção de vocês, né? Exato. E o que eu vejo é assim, não adianta eu olhar para trás e falar, não, Lamartine se aposentou, acabou, daqui vida nova. Não, cara. Pô, se na multidão de conselhos há sabedoria, se eu tenho que honrar minha liderança, eu tenho que enxergar que tudo que foi feito e foi bem sucedido, cara, eu vou olhar e eu quero replicar.
Entendeu? Eu seria muito burro se eu olhasse para trás e falasse, não deu certo. Cara, como não deu certo? Uma igreja de 12 mil membros. Então, assim, as experiências, as histórias e a vivência dentro do evangelho é muito maior do que Martins, você tem de ministério que eu tenho de vida. É verdade. Entendeu? Então, assim, cara, eu querer me comparar é de uma idiotice sem tamanho. Então, eu tenho que entender o meu lugar. O jovem, ele precisa entender o lugar dele. Né? E a gente, sim, precisa acabar com essa guerra geracional falando que o jovem é fraco e o velho é velho. Não, cara. O jovem, ele foi chamado para algo grande. Mas se nós unirmos a combinação de vigor, força física, vontade, com a expertise, com a experiência, até nos erros, de né? tudo. Cara, quantos erros eu não vou evitar daqui, sei lá, 15 anos, quando eu estiver administrando, que vai ser você que vai me falar. Ó, eu fiz desse jeito aqui, deu errado. Eu fiz dessa forma aqui, deu certo. Entendeu? Então eu não acho que o jovem precisa ser um revolucionário. Meu amigo, o que tá certo, continua fazendo. Entendeu? É interessante porque o povo de Israel sempre construía altares, né? Os altares eram marcos e eu acho que precisa haver uma reconciliação, não só na igreja local, mas no país. Sim. Eu vejo que os jovens se acercam só de jovens não tem e os mais velhos só com os mais velhos, e quando na verdade tem que se juntar, porque é a força de um com a experiência do outro. Né? Então isso é muito saudável. Eu acho que é uma estratégia de Satanás. Eu acho que Satanás usa disso, assim como ele usa a questão de linhas teológicas dentro do cristianismo, calvinismo, arminianismo. Ele usa disso para tirar o foco. Para construir muros, né? E não pontes. Muros, exato. Você entendeu? Então, assim, cara, vamos juntar força, vamos juntar o vigor e vamos fazer. Nós tivemos um evento aqui que nós fizemos o evangelismo, aqui pertinho no Parque Vila Lobos, que nós chamamos o pessoal da nova geração. E tinham crianças de 5, 6 anos, tinham adolescentes, tinham jovens e tinham adultos. Nós estávamos ali em aproximadamente 140 pessoas. Uau! Entendeu? Foi assim, foi um marco. Os jovens ali, cara, falando, pô, deixa eu te dar uma água, deixa eu orar com você, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Por que não fazer isso? Sabe? Por que não usar? Nós todos temos o mesmo objetivo, que é pregar Jesus. Por que eu tenho que excluir um determinado grupo de pessoas? Sabe? Por que eu tenho que olhar para o mais velho e falar, não cabe aqui nesse negócio? Pô, eu vi no Descende lá, Martins. No Descende o público era jovem. E a galera que orou? E a galera que estava lá em cima do púlpito liberando uma palavra? Você, Luciano Sobirá, enfim, tantos outros caras. Né? Até o Hayashi é um pouco mais jovem, mas tantos caras ali. Tinha aquele rapaz lá aquele pastor. Paulo. É o. Como é que é o nome dele? Da igreja Getsemane de Minas Gerais. Sabe? Então, assim, cara, eram homens de Deus, sabe? Que estavam liberando uma palavra sobre a juventude do Brasil. E quando eu vi aquilo, eu falei, uau, eu recebo, cara. Eu recebo tudo isso que essas pessoas têm para ministrar sobre a minha vida. E, Senhor, me ajude a um dia alcançar e ser tão efetivo quanto eles foram. Eu acho que isso é sinal de humildade. Olhar e falar, cara, um dia. E não olhar e admirar sabe? Cara, e venerar. Mas olhar e admirar o trabalho feito. Olha, Ramon, eu queria te dar um conselho aqui que eu já falei para você muitas vezes. Eu não tenho dúvida de que Deus vai ampliar muito as tendas, que vai realmente te levantar como a Érica, porque eu percebo, né, a unção sobre a vida de vocês e a sinceridade. E se eu pudesse dar um conselho para a vida, mantenham a humildade. Sim. Porque a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Para alguém ser levantado e permanecer numa posição de destaque, tem que guardar o coração, porque Deus, ele derruba. Ele derruba aquele que se ensoberbece. Então, esse é um temor que eu tenho todo dia, que eu falo para Deus todo dia. Senhor, eu nunca quero me esquecer que é tudo por graça, não é por meu mérito, não é por capacidade, porque tem gente muito mais competente, tem gente muito melhor do que eu, que não chegou a ter tanta influência. Então, isso eu quero dizer para você. E se contentar, se alegrar com aquilo que Deus pode dar. Amém. Eu olho para a minha vida e falo, puxa, tem tanta gente maior do que eu, né? Com muito mais influência, com muito mais relevância, mas eu fico feliz com aquilo que Deus me deu. Então, celebre tudo que Deus tem dado para você, porque
que vai chegar no céu, que, o mais lindo disso tudo, que o galardão que eu vou receber no céu não tem nada a ver com o número de seguidores que eu tenho, nem com o número de ovelhas que eu pastoreio, mas tem a ver com a fidelidade, sobretudo com a obediência que eu tenho a Deus. Então eu reconheço que tem muito ainda para eu crescer nessa vida e melhorar. Queria aproveitar e falar com você, fazer um pedido, na verdade. Você que tem sido meu seguidor, que está comigo e que tem me encorajado tanto, né? Eu queria fazer um pedido. O Ramon e a Érica, né, são filhos que Deus colocou na minha vida e eu sei que eles vão continuar o legado que Deus deu a mim neste tempo e nesta terra, né? Eu espero que Jesus volte muito em breve, mas se não voltar, eles serão as pessoas que Deus vai levantar para levar adiante a palavra que Deus colocou na minha vida e que vai estar na vida deles. Então, eu quero fazer um pedido para você. Você que está nos vendo aqui, vá lá no Instagram do Ramon, como é que é? Ramon.vilar_. Vai lá, curta o Instagram do Ramon, comece a segui-lo, porque, gente, quanto mais pessoas estiverem compartilhando as mensagens, mais pessoas estarão recebendo a palavra de Deus. Também da Érica, que é Érica.vilar, com 2 L's, né? Acho que é Érica.pozella.vilar, é isso? Érica.pozella.vilar. E então vão lá, curtam o Instagram deles. Eles também têm um canal do YouTube que é Pozella Vilar. Tem um ponto ou não? Não, Pozella Vilar tá meio parado, mas a gente vai voltar. Vai retomar, né? Mas olha, Ramon, primeiro, uma alegria ouvir coisas aqui que eu não sabia. Mas eu queria que você trouxesse uma última palavra, olhando naquela câmera ali, para as pessoas. O que você poderia dizer para aquele que está sofrendo, para aquele que está enfermo na alma, para aquele que está enfermo no corpo, para aquele que deixou de sonhar, para aquele que perdeu a paixão ou que não crê mais que Deus pode fazer algo lindo na vida dele, está empurrando com a barriga? Que palavras você tem para dizer para essas pessoas? Meu irmão, minha irmã, o que eu quero te falar é que nenhuma dor ela é para sempre. Sabe, a gente muitas vezes tende a mergulhar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos nossos medos. Mas quando nós experimentamos um pouco da graça de Deus, nós somos cheios de uma força que a gente não explica, que a gente vive, que a gente experimenta. O que eu quero te falar é que independente de qual seja a sua dor, independente de qual seja o seu luto, independente de qual seja a dificuldade, por maior que pareça, nada se compara à grandeza de Jesus, cara. Nada se compara à grandeza do Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Se existe alguém que pode e que consegue sondar o seu coração, tirar toda a dor, tirar toda a raiva talvez que você sinta por qualquer razão que seja, esse alguém é Jesus. Só que eu costumo dizer que Jesus é uma pessoa gentil, que ele só entra na nossa vida se você abrir, né, a porta do seu coração. Então, abra o seu coração, experimente. Salmos 34, que é um dos salmos que eu mais amo, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Então, se você está passando um momento de dificuldade, se refugie no Senhor, que você vai encontrar uma paz inexplicável. Eu quero aqui deixar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, e declarar que você é amado. Não aceite nada mais, nada menos que isso. Você é amado e nenhuma incapacidade humana ou palavras lançadas sobre a sua vida tem poder, em nome de Jesus. Que palavra linda, gente. Eu queria terminar esse momento aqui. A unção de Deus está muito especial aqui. Eu estou sentindo muita presença de Deus. E dizer para você: Jesus é a pessoa mais importante. Amém. E Jesus, ele nunca deixou de curar uma pessoa que clamasse por ele. É verdade. Ele nunca deixou de salvar alguém que pedisse salvação. Mesmo que essa pessoa fosse o pior pecador, mesmo que essa pessoa fosse rejeitada pelo mundo inteiro. E ele continua com esse mesmo coração. O desejo do Senhor é transformar a sua vida. Amém. Então, se você abandonou o primeiro amor, clame a ele. Diga: Senhor, eu estou frio, eu estou vazio, eu estou triste, eu estou sem esperança, mas eu quero pedir que o Senhor venha hoje fazer algo novo na minha vida. E como o Ramon falou, a dor, ela tem um prazo de validade. E
nós crescemos muito mais nos momentos de dor do que nos momentos de vitória. Nos momentos de vitória a gente celebra, mas é no momento de dor que a gente cresce e cresce com Deus. Amém. Então que Deus te abençoe. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo. São experiências que muita gente vai poder ser abençoada porque tem uma história semelhante. Então compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e não se esqueça, vai lá no Instagram do Ramon, ramon.vilar_, e também no YouTube, Pozella Vilar, e se torna um seguidor e alguém que vai ajudar a palavra de Deus ser compartilhada através da vida dele. Obrigado, meu querido. Obrigado você. Foi amo maravilhoso. você. Eu Sabe também te amo você muito. Mora aqui bem. E o Ramon, além de tudo, me deu 2 netos que são minha paixão. Então a gente trocou. Eu te dei 2 netos, você me deu uma filha, tá tranquilo. E o melhor, né? O melhor de tudo. Ele cuida da minha filha como se fosse uma princesa, e não tem nada para um pai melhor do que saber que a sua filha está sendo bem cuidada e amada. É o meu maior segundo medo, perder a Érica. Então, em nome de Jesus, isso nome não vai Jesus, acontecer não. A gente antes vai ser arrebatado, de Jesus tá voltar. tranquilo. Gente, um beijo grande no coração de todos vocês. Eu amo muito vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Fiquem com Deus. Deus abençoe.